Já nos referimos tanto aos anjos bons quanto aos maus. Nosso estudo agora revelará o fato que todos os anjos foram criados santos, mas que alguns caíram de seu estado de santidade e os resultados da sua queda têm consequências importantes a longo prazo em todo o universo. A Bíblia revela bem pouco sobre o estado original dos anjos. No entanto, nós podemos ler no final de sua atividade criativa: Deus viu tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Gênesis capítulo 1, verso 31. Por certo, isso inclui a perfeição dos anjos na santidade por ocasião da sua criação. No entanto, as Escrituras se referem à trágica queda dos anjos. Consideremos a capacidade que os anjos têm para as ações certas e para as erradas, bem como a habilidade que eles têm de reconhecer e de se moldarem aos padrões de conduta certa. Conforme temos visto, todos os anjos foram criados perfeitos. A princípio, seu afeto ou amor se voltava para o seu Criador e eles procuravam cumprir a sua vontade. Apesar da Bíblia não nos fornecer detalhes, cremos que, nesse primeiro estágio, eles tinham a capacidade de pecar ou de não pecar. Aparentemente, eles tinham consciência de sua posição e de seu relacionamento com o Criador. Também devem ter reconhecido o fato de que sua obediência ou sua desobediência determinavam seu futuro destino. Apesar dos anjos terem a liberdade de escolher entre pecar ou não, eles não eram forçados a obedecer a Deus e a conservar a sua primitiva posição. A escolha deles, portanto, foi inteiramente voluntária. Infelizmente, não dispomos dos detalhes sobre os acontecimentos que circundaram a tragédia quando uma parcela da companhia angelical caiu no pecado. Não obstante, Paulo, por divina inspiração, deu a entender que o fracasso do diabo ocorreu em resultado de sua soberba, conforme 1 Timóteo capítulo 3, verso 6. Diversas porções bíblicas que se referem primariamente a monarcas terrenos também pareciam simbolizar Satanás. Por exemplo, Ezequiel capítulo 28, verso 12 a 19, onde lemos que o rei de Tiro caiu por haver se orgulhado demasiadamente do seu resplendor. Esse orgulho destruiu totalmente a capacidade de se conduzir de maneira correta ou de exercer um juízo são. O rei da Babilônia também foi condenado por motivo de excessivo orgulho e de sua ambição, assim como de sua soberba, de acordo com o trecho de Isaías capítulo 14, versos 12 até o 15. Sem importar se esses exemplos bíblicos se referem simbolicamente ou não à queda de Satanás, nós sabemos que alguns dentre a hoste dos anjos, por vontade própria, preferiram abandonar as suas posições de autoridade espiritual e o seu próprio domicílio, conforme diz Judas no verso 6. Parece que essa atitude que causou a queda do diabo no pecado também infestou um grande número de anjos. A despeito de qualquer outra coisa, sabemos que Satanás é um grande mestre no engano, no ludíbrio, conforme João capítulo 8, verso 44. Para Satanás e os outros anjos que se rebelaram, o que lhes importava era a sua própria escolha e auto-interesse, e não a preferência do Senhor e os seus interesses. O resultado disso, porém, foi desastroso e seguiu-se o julgamento divino, conforme 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, que diz: Deus não perdoou aos anjos que pecaram. A salvação, que foi planejada para satisfazer as necessidades espirituais do homem, nunca foi posta à disposição dos anjos que caíram. Os anjos maus continuam a existir no reino do maligno, conforme Mateus capítulo 6, verso 13, capítulo 13, verso 9 e 1 João capítulo 5, verso 18 e 19. A contínua existência deles, que haveremos de discutir mais adiante, serve-nos de constante aviso acerca do perigo de rejeitar a Deus ou de negligenciar a sua oferta da graça que Ele estende a todos nós seres humanos. Alguns anjos pecaram, foram julgados e vieram a fazer parte dos anjos do diabo, conforme Mateus 25, 41. Outros anjos, porém, não pecaram e permaneceram com o Pai como seus anjos santos, conforme Marcos capítulo 8, verso 38. As Sagradas Escrituras não indicam qualquer outra rebeldia e julgamento dos anjos.
Parece que eles tiveram confirmada a sua decisão. Em outras palavras, aqueles que preferiram cumprir a vontade de Deus agora são santos para sempre, e aqueles que preferiram seus próprios interesses agora são maus para sempre. Os anjos santos são aqueles que preferiram conservar o seu relacionamento com Deus, que contemplam o Pai Celestial nos céus, conforme Mateus capítulo 8, verso 10, e cumprem a sua vontade, conforme Mateus capítulo 6, verso 10. Esses são considerados anjos de luz, conforme Paulo diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 11 e versículo 14. Antes de examinarmos mais detalhadamente a organização e as atividades tanto dos anjos bons quanto dos anjos maus, vamos descobrir o que é que a Bíblia diz sobre o número dos anjos que existem. Apesar das Santas Escrituras não nos darem valores exatos, sabemos que eles formam grandes multidões de seres espirituais. Descobrimos referências bíblicas ao grande número dos anjos. Primeiro, quando o profeta Eliseu e seu servo foram cercados na cidade de Dotã por um poderoso exército arameu, então Deus enviou uma hoste ainda maior de anjos para proteger os seus servos. Leia 2 Reis, capítulo 6, verso 14 a 17. Segundo, quando lemos de acordo com o salmista, os carros de Deus são milhares, milhares de milhares, Salmos 68, verso 17. Terceiro, quando, ao abençoar o povo de Israel, Moisés se referiu ao Senhor que veio com 10 milhares de anjos, número impossível de contar, era um número estimado. Deuteronômio capítulo 33, verso 2. Quarto, quando na previsão profética Daniel viu o ancião de dias, que era Deus, assentado no seu trono de julgamento, Daniel descreveu a ocasião como segue: milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Daniel capítulo 7, verso 10. Quinto, quando o escritor da Epístola aos Hebreus lembrou aos seus leitores o glorioso privilégio de terem vindo ao Deus vivo, em cuja presença há uma jubilosa assembleia de muitos milhares de anjos. Hebreus capítulo 12, verso 22. Sexto, finalmente, quando Deus deu a João, o discípulo amado, uma majestosa previsão de sua corte celestial, o apóstolo deixou registrado em Apocalipse capítulo 5, verso 11: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. Com base nessas evidências bíblicas, vemos que o número dos exércitos angelicais ou dos anjos santos é realmente imenso. Em adição a esses, sabemos que as legiões de anjos malignos de Satanás também existem e que o seu número é muito grande, conforme Apocalipse capítulo 12, versículos 7 até o 12.